People, temos aí 3 jogadores já declararam que vão deixar o Real Madrid, só que pode ser que esta lista de dispensa do Real Madrid chegue até 10 jogadores do Real Madrid que são considerados transferíveis com a chegada de José Mourinho. Vamos falar um pouquinho sobre essas possíveis saídas do Real Madrid, e se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Fala, meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. People, como já é sabido, no último jogo do Real Madrid contra o Atlético de Bilbao, tivemos 3 despedidas oficiais do Real Madrid, que foram do nosso capitão Dani Carvajal, Dani Ceballos e David Alaba, que já não farão parte aí do elenco principal do Real Madrid. Só que o mundo deportivo destaca que essa lista de jogadores transferíveis, possíveis jogadores que vão sair do Real Madrid, pode chegar até 10 jogadores, incluindo esses 3. Vamos destacar aí os próximos 7 que estão na lista de corte do Real Madrid e tudo que está se conversando aí nos bastidores dessas nova reformulação do Real Madrid, e os números são gritantes, são absurdos, é muitos jogadores. Se sair esse número de jogadores, subentende-se dizer que o número de compra também será extremamente volumoso, tá? O primeiro jogador dessa lista é o Lunin, segundo goleiro do Real Madrid já há algumas temporadas, na verdade desde que chegou. A ideia do Real Madrid com as conversas que está tendo no bastidor para transferir Lunin é para promover Javi Navarro, o menino aí, o herói da última Liga Jovem que o Real Madrid ganhou, o menino catador de pênalti aí. A ideia do Real Madrid é, tirando o Lunin, é subir aí o menino das categorias de base para assumir como segundo goleiro do Real Madrid. Esse ponto eu acho uma maluquice do Real Madrid. Se isso vier a acontecer, o Real Madrid vai cometer um grande erro. Pode subir esse jogador sem tirar o Lunin. Por quê? O Lunin é a temperatura certa para o Real Madrid. Quando eu digo temperatura certa, é no sentido de o Lunin entendeu que a posição dele é abaixo do Courtois, tá? É um jogador que responde muito bem quando ele é acionado. O Lunin não deixa a desejar, e o Lunin sabe que ele dificilmente vai estar acima do Courtois, ele aceita essa posição. O Lunin se convenceu que ele é banco do Courtois. É um goleiro substituto muito, mas muito bom, tá? Eu costumo dizer que equipes como o Real Madrid precisam de jogadores muito bons para não haver competição de posição, o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o Neuer e o Ter Stegen do Barcelona na seleção alemã. Então eu acho que o Lunin é a temperatura certa para essa posição. E se chamarem esse menino mais jovem, apesar das sensações, apesar do que ele entregou na Liga Jovem, o campeonato, defendendo aí vários pênaltis, eu acho que é um momento arriscado. O Real Madrid talvez queira lucrar com a venda de Lunin, mas temos formas diferentes de fazer isso, tá? Acho que vai ser um tiro no pé se o Real Madrid afastar o Lunin para promover o Javi Navarro. O segundo da lista, também que está na lista de transferência, é Camavinga, tá? Acredita-se que o desempenho de Camavinga na última temporada e nessa temporada que acabou de terminar com a vitória do Barcelona levando o troféu foi abaixo da expectativa. A Camavinga não entregou, o que se fala é que Camavinga não evoluiu. Antigamente Camavinga considerado não transferível, hoje já faz parte da lista de possível transferível. Ou seja, se aparecer um time com intenção de compras reais, o Real Madrid pode sim liberar Camavinga, abrir portas para Camavinga sair do clube. Apesar de que o mesmo Camavinga declarou em entrevista ou algumas fontes que eu li que ele não tem interesse de sair do Real Madrid, que é um direito dele, né, de negar sair uma vez que ele tem contrato com o Real Madrid. Mas há esse pensamento de vender Camavinga para um outro time caso chegue proposta. O próximo da lista tá um que eu não imaginei que o Real Madrid pensaria vender, mas há uma discussão ligeira entre a diretoria. Um grupo acredita que sim, outro acredita que um grupo acredita que poderia vender, outros acreditam que não. E Valverde, Federico Valverde, depois das últimas problematizações que ele participou, não essa última, talvez essa última fosse considerada a gota d'água para os dirigentes do Real Madrid, mas acredita-se que já vem se coletando algumas informações sobre Federico Valverde, né?
Vocês lembram que na temporada passada, ou mesmo no começo da temporada, Valverde se negava a jogar em posições de laterais, porque ele falava que não queria jogar. Essa atitude de Valverde, muito respondona, não caiu bem aos ouvidos de alguns elementos da diretoria que consideram uma possível venda para Valverde caso haja oportunidade, tá? E a gota d'água foi esse problema que ele teve com o Tchouaméni, essa provocação excessiva que ele teve com o Tchouaméni, que fez com que até o mesmo Tchouaméni agredisse ele. Isso fez com que alguns elementos dentro do Real Madrid acreditam que isso não é um comportamento de capitão. E se aparecer uma oportunidade, se aparecer algum time que queira vendê-lo, apesar das resistências de um outro lado, pode ser sim transferível o Valverde. Na nossa lateral, na zaga, temos dois elementos que também estão na lista de corte, que é Fran Garcia, que eu acredito que não tem nível para jogar no Real Madrid, tá? Tá de saída também, possivelmente será vendido na próxima temporada. Não há chance que Fran Garcia continue ou seja emprestado. Tá na lista de transferíveis na temporada que vem, que para mim é um jogador que tem raça, mas não tá no nível do Real Madrid. A qualidade é um pouquinho baixa para entrega, para aquilo que nós queremos dos jogadores do Real Madrid. O próximo, que tem muita qualidade, mas infelizmente ele é abraçado constantemente pela lesão, é o Mendy. O Mendy, infelizmente, é o jogador 15 dias. Ele fica... A última temporada, a última lesão mais longeva, mais longa de Mendy foi quase 2 anos, para vocês terem noção. E quando ele volta, fica 15 dias. E, infelizmente, cara, o Mendy é um excelente jogador, é um excelente lateral. É um jogador que muito técnico, muito rápido, muito forte, mas infelizmente a minha dor do coração é as sucessivas lesões que Mendy tem. O Real Madrid é muito azarado. Quando o Mendy, que tem o seu contrato que vai finalizar em 2028, possivelmente quando o Mendy sair do clube, ele vai por outro clube. Lá ele vai recuperar de lesão, vai jogar todos os jogos, que não tá acontecendo no Real Madrid. Infelizmente, o Mendy tem os seus dias contados a eles justamente por causa disso. Não pelo futebol jogado, não pela personalidade, não porque ele é problemático dentro do time, mas infelizmente por causa das sucessivas lesões que não permitem com que ele jogue um intervalo de tempo maior, tá? Mendy teve bem no último jogo contra o City que ele participou, conseguiu anular tudo, fez... Cara, ele marca muito bem o Lamine Yamal, mas, people, infelizmente, Lunin tá no corte aí dos próximos possíveis transferidos para saírem do Real Madrid. E o próximo da lista, people, é Franco Mastantuono, que também tá na lista aí de transferível. Eu tenho sempre crítica a Franco Mastantuono e a diretoria do Real Madrid, tá? Eu não sei se eu julgo o Mastantuono cedo demais, mas o Mastantuono custou aos cofres do Real Madrid, contando com bônus, aproximadamente 63 milhões de euros. E o Mastantuono nunca entregou um futebol de 30 milhões de euros. O Mastantuono é um jogador muito previsível. O Mastantuono é um jogador fraco quando eu falo é no sentido de peso mesmo, sabe? De atitude, é um jogador que não vale o valor que o Real Madrid entregou, tá? E o Real Madrid, essa transferência de Mastantuono, ela pretende se fazer, mas no movimento de empréstimo, não de uma venda total. O Mastantuono vai acabar perdendo espaço aí dentro do Real Madrid por causa dessa falta de impacto. O que se acreditava que ele trouxesse dentro do Real Madrid não trouxe e não evoluiu para tal. Então ele faz parte dessa lista também dos transferíveis para deixar o Real Madrid na próxima temporada. E o outro é o nosso querido Gonçalo Garcia, tá? O menino que apareceu aí no Mundial de Clube, saindo até melhor marcador do Mundial de Clubes, superando aí várias expectativas, superando números de jogadores veteranos, mas infelizmente a falta de oportunidade dentro do time e a boa fase de Kylian Mbappé. Mbappé é um cara que concentra para si um número absurdo de gol. Então, a ideia também do Real Madrid é se desfazer de Gonçalo Garcia. Ainda não se sabe se vai ser por empréstimo ou também vai ser uma venda, mas eu acredito que o Gonçalo Garcia tem muito a melhorar e vender Gonçalo Garcia por agora é um desperdício. Acredito que vai ser também um empréstimo para
talvez para a Alemanha, tá? Para a Alemanha e tal. Com o retorno de Endrick e os números que ele entregou lá no Lyon, o Real Madrid já ficou convencido que fez o movimento errado de emprestar Endrick e deixar Gonçalo Garcia. Então o processo só vai se inverter. Endrick volta para fazer aí o papel com o Kylian Mbappé e o Gonçalo Garcia está na lista aí de transferíveis para sair do Real Madrid já na próxima temporada. Bom, people, esse for a lista aí do possível transferíveis aí do Real Madrid com a chegada de José Mourinho. Conforme eu já falei, muita coisa vai acontecer. Esses nomes estão sendo discutidos nos bastidores do Real Madrid para uma possível transferência. Alguns com os pés fora do Real Madrid, alguns na dúvidas e outros com um pé fora, um pé dentro do Real Madrid, como é o caso de alguns jogadores que eu citei aqui. People, quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já aproveita, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.